Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje vim comentar com vocês dos filmes que eu assisti no mês de março de 2025. A ressaca pós-Oscar é real, assim, eu vi muitos filmes num espaço muito curto de tempo por causa do Oscar, né? A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes nesse podcast. E tanto que alguns filmes que eu queria assistir pro Oscar não consegui. Passou o Oscar, eles simplesmente pararam de existir na minha vida. Tipo aquele filme do Bob Dylan lá. Não acho que eu vou assistir. E tal. O único que eu queria assistir é o Nickel Boys, mas eu acabei não vendo esse mês. Por quê? O que aconteceu? Como o mês passado eu tava focada no negócio do Oscar, eu acabei não assistindo nenhum filme dirigido por uma mulher. Tiveram alguns na temporada passada, pouquíssimos, principalmente comparado com o anterior, mas eu já tinha assistido. E aí eu tava maratonando o resto dos filmes que eu precisava ver, né? E aí eu acabei me enrolando no meu próprio desafio, que é os 52 filmes por mulheres, né? Então eu falei, não, março é mês da mulher, eu vou focar, né, em assistir filmes dirigidos por mulheres, né? Pra eu meio que voltar no ritmo que eu tava. Então, acabou sendo uma alegre coincidência que todos os filmes que eu assisti no mês de março foram dirigidos por mulheres. Não foram muitos, né? Como disse, tava de ressaca de Oscar, eu fiquei muito tempo sem conseguir ver filme, ou eu via um ou outro, depois eu ficava uma semana sem ver nada. Também tive algumas mudanças na minha rotina que prejudicaram um pouco o tempo que eu tenho durante a semana à noite pra ver filme. Mas eu acho que no final é sobre qualidade, não quantidade, porque eu vi 7 filmes só esse mês, que são inéditos pra mim, porém todos eles são dirigidos por mulheres, e nenhum deles é nem dos Estados Unidos, nem do Reino Unido. Tem coproduções, claro, mas o país principal de todos esses filmes são outros países. Então também avancei meio que sem querer no meu desafio de assistir filmes de países diferentes. Antes, só um breve comentário, eu revi Parasita. Nesse mês também eu vi com os meus pais, foi uma experiência, acabou o filme. E assim, sem brincadeira, eles ficaram uns 20 minutos, assim, sem falar nada. Eles levantaram, foram arrumar a cama pra dormir e tal, em completo silêncio, reflexivos. E rever o filme foi uma experiência muito interessante. Eu revi dublado, né, que eles assistem filme dublado. A dublagem do filme tá boa, que tá no Prime, né, eu assisti por lá. E foi muito interessante rever o filme, porque eu não lembrava de algumas coisas. Eu não lembrava como o ritmo dele era muito rápido. As coisas, elas vão acontecendo, você não fica entediado. Ele é um filme muito dinâmico. Porque eu assisti ele em 2019, se não me engano. Foi muito antes do Oscar, assim. Foi na época que ele ficou disponível nas águas da internet. A gente não imaginava naquela altura do campeonato que ia ser o fenômeno que se tornou no Oscar, né? Alguns meses depois. Mas quando eu assisti, eu já falei, cara, esse filme vai ganhar o Oscar de filme internacional com certeza. Só não imaginava que seria o fenômeno que foi. Mas sempre bom rever. Gosto muito de rever alguns filmes que eu vi fazia muito tempo. E gosto quando a memória deles se confirma, assim, quando eu lembro de ser bom e eu vejo que, nossa, realmente é um filme excelente. Talvez no fundo do episódio apareçam sons de cachorros latindo, porque eu não posso fazer nada em relação a isso. Pássaros cantando, o que eu acho sempre ótimo. E o som do vento batendo na minha janela e batendo na árvore que tem aqui perto da minha janela. E eu não vou reclamar disso, porque tava muito calor e esse fim de semana tá com uma previsão de ficar com uma temperatura mais amena. Nesse momento eu estou com frio nos meus pés. E é uma sensação que eu não tinha há meses. Nessa casa que eu tô morando agora, eu acho que eu nunca tive essa sensação de ter frio nos pés, então eu vou aproveitar cada momento dessa sensação. Vou falar agora dos filmes que eu assisti no mês de março, filmes que são inéditos pra mim, mas que não necessariamente são lançamentos. Tudo sem spoiler, claro, e no mesmo esquema que eu sempre faço os episódios de assistidos. É uma lista que começa do filme que eu gostei menos e vai até o filme que eu gostei mais. Não é exatamente um ranking, porque às vezes ao longo dos meses eu posso mudar uma outra posição, porque nada é absoluto, mas vocês vão perceber que é meio que um ranking, por mais que não seja, meio que é. Então eu começo falando do que eu gostei menos e vou gradualmente falando um pouquinho melhor dos filmes até chegar no meu favorito do mês. O primeiro filme que eu vou falar aqui com vocês hoje é O Clube das Mulheres de Negócio, um filme nacional da Ana Moliarte, um lançamento do ano passado, que eu lembro quando lançou esse filme. Eu lembro que eu fiquei muito de olho porque eu achei a premissa dele interessante e eu achei o pôster dele muito bonito, a estética dele, assim, que eu tinha visto, eu tinha gostado bastante. Quando ele saiu eu vi críticas meio mornas, mas eu falei, não, eu vou acreditar que às vezes pode ser um filme médio, mas que vai ser divertido e tal.
E meio que foi isso que ele foi. Mas mesmo assim eu fico com uma sensação de que ele poderia ser uma coisa muito melhor do que ele é. E aí fica essa sensação de... não de desperdício, mas... nossa, ele tinha tanto potencial pra ser uma coisa tão legal... e no final ele acabou sendo o que ele é, né? Que não é exatamente um dos meus favoritos. É o primeiro filme que eu tô falando aqui hoje, né? Então, dessa lista de março foi o que eu menos gostei. Não é um filme que eu vou recomendar, assim, com muita força, porque ele tem alguns problemas. Mas é um filme interessante. Se vocês ficarem curiosos, pode ser que vale a pena. Até porque é um filme curto, tem 1h30. Então, o tempo vai passar rápido. Ele se passa numa realidade alternativa onde os papéis de gênero são trocados. As mulheres que têm poder na sociedade, os homens ocupam posições mais submissas. E existe uma opressão, né, das mulheres contra os homens. É aquela situação da crítica que eu até comentei no episódio passado com o Jack no Reino das Mulheres. Me lembrou um pouco, porque você troca os lugares e aí você cria um exagero para mostrar como o oposto é um absurdo. É a mesma ferramenta que é usada aqui. Me lembrou bastante o livro A Terra das Mulheres, Herland, da Charlotte Perkins Gilman. O conto mais conhecido dela é O Papel de Parede Amarelo. Quem tá no meio literário talvez já tenha ouvido falar, que é um conto de terror muito bom também. Acho que até melhor que Herland. Herland é interessante, mas ela reflete muita coisa da sua época, que é do começo do século XX, né? Então tem algumas ideias meio tortas ali, mas, enfim, coisa da época. Mas o que me lembrou mais Herland não é nem a questão da troca, né, das mulheres no poder nesse mundo quase que sem homens. O que me lembrou foi um pouco da estrutura, porque Herland começa quando alguns homens chegam nessa ilha que só tem mulheres, né, que é sobre isso o livro. E aqui o filme, ele começa quando um jornalista e um fotógrafo, eles vão nesse clube dessas mulheres de negócio, que é uma chácara, assim, no coração de São Paulo. Um lugar muito grande, assim, é uma chácara mesmo, né? Um sítio. Uma área rural, assim, muito luxuosa, onde essas mulheres, que elas são figuras proeminentes. Então, tem juíza, tem empresária, tem, né, figuras chaves, assim, da sociedade, que elas se encontram lá, é meio que um clube de campo para elas. E também funciona nos moldes de uma sociedade secreta. Então, o filme começa quando esse jornalista e esse fotógrafo, eles vão para lá para fazer uma matéria. E aí a gente vai meio que vendo, não através dos olhos deles, mas é o motivo deles estarem lá que o filme começa. E querendo ou não, o ponto de vista acaba sendo deles. Os nomes nos posters são desses dois atores. E aí no começo parece tudo lindo e maravilhoso, só que conforme eles vão se adentrando, as coisas não são bem assim. Claro que não são. Então essa aparente utopia, ela vai lentamente desmoronando, vai tecendo sua crítica. O filme vai ter um quê de terror, ali vai ter um elemento de terror, ele vai ter um elemento de mistério, de ação, mas ele também tem um lado meio cômico. Tem algumas piadas muito boas. Eu lembro que teve umas 2 vezes que eu fiquei, nossa, que sacada boa que foi essa piada. Mas eu acho que o maior pecado desse filme é querer ser muitas coisas ao mesmo tempo e perder um pouco a mão na hora de fazer esse malabarismo temático, assim, que ele se propõe. Ele quer fazer muita coisa num espaço muito curto de tempo. E ele também se perde um pouco entre querer ser um filme de arte, entre muitas aspas, e querer ser um filme com apelo popular, porque tem horas que ele se explica demais e tem horas que ele deixa muita coisa no ar. Então, falta muito equilíbrio entre as coisas que ele quer fazer e que ele quer dizer. Na hora de exagerar pra criticar, não existe muito caminho pra nuance, mas eu não acho que esse é o ponto aqui. Eu acho que é justamente exagerar pra criticar. Mas a mão pesou em algumas horas e faltou em outras. Então ele acaba sendo um filme bastante irregular. O que me deixa triste, porque eu queria que ele fosse um filme melhor, porque é uma ideia tão boa. Ele tem partes tão boas, mas aí a execução é toda esquisita. Então assim, fica essa média recomendação, se você ficou interessado. Mas vai com calma, vai com expectativas baixas, que eu acho que talvez o melhor caminho seja ir com expectativa baixa. Porque assim, se ele te surpreender de alguma forma, já é uma coisa positiva. Mas é um filme interessante. E pra quem quiser assistir, o filme tá disponível no Telecine. O próximo filme é O Homem que Vendeu Sua Pele, filme de 2020, de Placa-Alfer Ben-Hania. Esse filme foi indicado a filme internacional no Oscar de 2021, se não me engano. Foi quando entrou no meu radar. Consegui assistir agora. Ele foi indicado representando a Tunísia. É uma coprodução entre vários países, mas está lá representando a Tunísia. E é uma história que ela é muito interessante, porque ela traz um dilema ético muito interessante, mas que eu não morri de amores com ela. A gente tem a história de um casal, de um jovem casal muito apaixonado, mas eles não podem ficar juntos
causa de vários fatores, né? Eles são sírios. Aí a família dela convence ela a se casar com um cara mais rico e se mudar pra Bélgica, se não me engano. E aí o rapaz, ele fica muito triste, né, de ver o seu amor partindo. Ele resolve ir atrás dela. Só que aí ela vai como esposa de uma pessoa relativamente bem de vida e ele vai como refugiado, né? E aí ele encontra alguma dificuldade ali pra se manter, até que ele acaba conhecendo um artista numa galeria. E esse artista faz meio que uma proposta pra fazer uma tatuagem nas costas dele, que é uma obra de arte. Isso vai tornar ele uma obra de arte humana. Ele vai ganhar muito dinheiro, só que ele meio que vai ficar à mercê desse artista pra fazer exposição, pra fazer performance. Ele meio que vai alugar um espaço no corpo dele. E aí, com isso, ele meio que perde a autonomia dele. Então essa que é a discussão que o filme traz. Tipo, ele escolheu alugar as costas dele. Em algum momento perguntam pra ele por que você fez isso. Ele falou, eu fiz isso porque eu quis. Porque eu precisava de dinheiro, ninguém me obrigou. Eu fiz porque eu quis. Só que aí, nesse momento dele tomar essa atitude, ele acaba perdendo a autonomia dele. Porque ele fica à mercê desse cara, que acaba fazendo bastante chantagem psicológica ameaçando deportar ele, ameaçando, né, toda aquela situação meio chata, se ele não fizer o que ele quer. E aí tem todo esse rolê, né, que é a discussão do filme. Tem a parte do romance, mas ela fica muito em segundo plano. Fica mais essa discussão de autonomia. E isso é muito legal. Não vou dizer que eu achei o filme meio chato. Tem umas horas que ele me perde um pouco. Ele nem é um filme tão longo assim. Ele tem 1h40, mas eu senti como se ele fosse bem mais longo, porque ele tem um ritmo um pouco mais lento. E aí, eu não sei, talvez seja diferenças culturais, talvez eu não tava com um humor muito bom no dia, que também pode acontecer. Eu assisti esse filme logo depois da maratona do Oscar, que eu falei, nossa, eu quero assistir um filme muito diferente, quero assistir um filme de um país, assim, que nunca vi. E aí eu tava com o Telecine, né, que esse filme, na época, tava no Telecine, ele saiu do catálogo recentemente. E acabei dando play, só que eu acho que eu tava com a cabeça muito cansada também. Então, é um fator a se considerar. Nem sempre a gente tá com humor pra gostar das coisas. E só a gente consegue compreender isso. E acabou que foi o caso desse filme. Eu acabei não gostando tanto, apesar de achar interessante, apesar dele trazer uma discussão interessante. Mas como eu tava meio cansada e tal, eu não fiquei pensando tanto nele quanto eu poderia ficar pensando. Então, acabou que foi essa a minha impressão dele. Infelizmente, o próximo filme também se configura nessa categoria de fui com o coração aberto. E no final, não foi exatamente o que eu queria. Eu queria ter gostado mais do filme. Fiquei com essa sensação meio esquisita, que é Rafiki. Rafiki é um filme dirigido pela Wanori Kahuri, é um filme de 2018, uma coprodução do Quênia e África do Sul, se passa na capital do Quênia, se não me engano, e é uma história de Romeu e Julieta com duas garotas, né, que as duas, elas são filhas de pessoas proeminentes na comunidade, que os dois estão fazendo campanha política. Agora eu não lembro se é para ser prefeito, vereador, para ser algum tipo de líder comunitário, né? Então eles estão concorrendo, eles têm valores diferentes. E as meninas, elas se conhecem e elas se apaixonam. Na verdade, elas ficam amigas e daí elas se apaixonam. É muito bonito ver esse sentimento crescendo nelas, porque esse começo do filme é muito jovem, é muito colorido. A edição, por mais que ela seja... não vou dizer amadora, ela é um pouquinho esquisita, mas ela transmite esse frescor, essa coisa da juventude e tal. É um filme muito, muito, muito colorido. Uma das meninas tem cabelo rosa, e nossa, ela é tão bonita, e o cabelo dela é tão lindo, e essa parte é muito bonita do filme, é muito gostosa de ver, tem uma leveza, uma beleza, assim, essa parte é muito legal. Só que, né, como é um filme LGBT, que se passa na África, ele vai pesar o clima eventualmente. E aí não é que eu não gosto, eu fico, mais um filme com pessoas LGBT sofrendo, sabe? Eu achava que o filme ia ser bonitinho e de repente tem uma cena de linchamento. Aí eu fiquei meio assim, sabe? Mas de todo modo, eu acho que é um filme interessantíssimo. Eu tô vendo aqui no Letterboxd, muita gente gostou desse filme. É um filme com protagonismo feminino, protagonismo lésbico, protagonismo negro. São várias coisas que separados, né, já não é tão
mainstream, por assim dizer, e quando junta todos esses fatores, ainda é mais difícil de encontrar filmes com essa temática, né? Ele é um bom filme pra quem nunca assistiu nada do cinema africano, é um filme fácil de ver, não tem nada muito de realismo mágico, de alegorias muito abstratas, que você precisa ter algum background de cultura. É um filme bem mais, entre aspas, simples, né, na sua composição, na sua montagem. E ele é bonito, ele é bem bonito, assim, no geral, não tô falando só no começo, o final dele é bonito também, mas ele tem ali algumas coisas no meio que acontecem que eu fico, eu não acredito que eu tô vendo isso de novo. Mas, de modo geral, eu gostei bastante e Rafiki tá disponível no Telecine. O próximo filme é Lobo e Cão. É um filme português, da Cláudia Varejão, de 2022. Chegou há pouco tempo no catálogo da Fílmica, foi lá que eu assisti. Mas é um filme muito pequeno, é um filme de orçamento minúsculo, um filme extremamente de nicho, porque ele não se passa no continente, não se passa no país Portugal. Ele se passa em alguma das ilhas de Açores. Eu não sei se vocês já viram no mapa, mas Açores é muito, muito longe de Portugal. Por mais que faça parte do território português, é quase que no meio do caminho entre Portugal e Brasil, sabe? É muito longe da costa. E isso contribui pro isolamento deles, querendo ou não, né? Você tem um isolamento físico quando você tá numa ilha, ainda mais tão longe da costa. A gente vai acompanhar uma menina, a Ana, uma adolescente, né? Que ela tá naquela fase de decidir o que ela faz, tá no final da escola, ela tá pensando no que ela vai seguir na vida dela, quais são as possibilidades dela dentro daquela ilha. Tem toda a coisa das pessoas que querem sair da ilha, querem fazer um nome fora da ilha, e aí o pessoal mais velho que tá na ilha que fica triste, do tipo, nossa, todo mundo quer sair daqui, até parece que tem alguma coisa que repele juventude, o que vai ser da gente se todo mundo quiser sair da ilha. E aí tem algumas pessoas que querem ficar lá, ela tem essas ideias conflituosas, porque ela quer ficar, porque tem a família dela, mas ao mesmo tempo ela almeja coisas diferentes que talvez na ilha não tenha. Então tem isso. Mas é um filme muito sobre vibes, não é um filme de história. É um pedaço de vida, é um drama de amadurecimento, mas ele não tem uma história em si. Ela não vai passar por um momento, assim, uma coisa que ela tá ali e ela vai ter uma iluminação e decidir o caminho dela. São vários vinhetes, assim, da vida dela. E ela tem esse melhor amigo dela, que é claramente gay, que também luta com essas coisas. Ela também tem algumas questões dela, também tá descobrindo a sexualidade dela, vai dar uma exploradinha nesse caminho. E aí é um filme que ele tem muito a parte LGBT bem forte, principalmente dessa comunidade LGBT nessa ilha isolada, vai explorar, tem umas cenas muito bonitas disso. E também a vida dessa cidadezinha. Eu acho que o que pegou pra mim é, talvez porque Portugal, querendo ou não, é muito parecido com o Brasil. Além da língua, né, ser a mesma, apesar de ser diferente, eu assisti ele com legenda, mas a maioria das coisas eu conseguia ouvir. Confesso que a legenda às vezes me ajudava, porque tinha algumas palavras que eles pronunciam de um jeito meio esquisito, aí com a legenda eu falei, não, eles estão falando disso. Mas a localização dessa cidade pequena poderia ser qualquer cidade pequena num interiorzão, sabe? Não tem nada que difere, assim, de, sei lá, Areópolis. Dessas cidades pequenas isoladas, eu acho que o isolamento é o principal, né? Você tá longe de coisas principais. Areópolis, que não tá tão isolado, tá perto aqui de Bauru, Botucatu. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então tem essa parte da ambientação que é muito familiar. E também tem uma parte de elementos religiosos também que estão muito presentes, assim, às vezes de uma forma opressora, às vezes de uma forma acolhedora enquanto comunidade. Então também tem esse sentimento meio... tem as pessoas religiosas meio bitolada que me odeiam e que acham que eu sou uma aberração, mas ao mesmo tempo é nos feriados religiosos, nas celebrações que a comunidade se une para fazer as coisas, para fazer a procissão. Então tem essas duas coisas. Eu gosto quando os filmes exploram essa temática, como uma coisa complexa, que é o que ela é, enquanto coisa que as pessoas podem se sentir desconfortáveis, mas também enquanto maneira de unir a comunidade em volta de alguma coisa. Acho interessante. E eu gostei desse filme. Eu gostei como ele aborda esses assuntos. Eu gostei da vibe, porque ele não é um filme de vibe, porque ele não tem muito uma história, assim. É claro que as coisas progridem, os personagens terminam muito diferentes do que eles começaram, mas essa transformação, ela é lenta. Pode ser um daqueles filmes que as pessoas falam, mas nada acontece. Não tem conflito, tem um ou outro conflito, mas as coisas elas vão acontecendo. E no final eu gostei.
Assim, não é um filme que eu falo, nossa, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é meu favorito. Eu não tinha expectativa nenhuma, fui ver de coração aberto e gostei. Fiquei surpresa e foi um filme que fiquei muito feliz de ver. Como já falei, Lobo e Cão tá disponível na Filmica. O próximo filme é La Quimera, da Alice Rohrwacher. É um filme de 2023 que chegou agora na MUBI. É um lançamento meio que oficial da MUBI desse ano. Foi o jeito que o filme chegou aqui no Brasil sem ser em festivais. Porque eu acho que ele passou no Festival de São Paulo alguns anos atrás. Então, era um filme que eu tava na expectativa, que eu tava esperando. E eu gostei bastante. Ele também é um filme de vibes. Sério, eu li a sinopse, mas assim, quando eu tava assistindo, eu não tava vendo a sinopse acontecendo. Porque é um filme que você só vai entender sobre o que ele é na metade dele, mais ou menos. Antes disso, você só vê uma sequência de acontecimentos. Porque aí tem esse cara, que é um inglês, que é o Josh O'Connor, de Challengers. Quem assistiu The Crown, ele é o príncipe Charles jovem. Então ele tá num trem na Itália e ele é muito ranzinza e as pessoas tentam interagir com ele porque percebem, olha pra cara dele e vê que não é italiano. E aí ele sempre tá muito ranzinza com todo mundo, ele tá indo pra um lugar, aí ele chega lá, tem um monte de italiano que recepciona ele, que parece que conhece, e ele parece que tá meio bravo, assim, meio mal-humorado. E aí ele vai lá e encontra Isabella Rossellini, que tá no filme. E aí parece que a única pessoa que ele quer conversar é a Isabella Rossellini, eles ficam conversando, aí tem alguma coisa do passado. E aí você fica acompanhando, porque tudo isso é tipo meia hora de filme, assim, dele passando nos lugares e resmungando. E aí você fica, o que está acontecendo? Mas a sinopse é que ele é um rapaz que ele começou a estudar arqueologia, e aí ele meio que largou a carreira pra virar ladrão de túmulo, porque ele meio que tem um dom para encontrar, assim, né, túmulos, lugares, né, que estão soterrados, para ele escavar e pegar as coisas que estão ali e vender no mercado negro para fazer dinheiro, né? Ele não tá lá para preservação, enquanto preservação ele tá lá para fazer dinheiro. É um mercenário, de certa maneira, um mercenário da arqueologia, e ele tem um grupo que acompanha ele, um grupo de italianos. Só que ao mesmo tempo ele sente uma fascinação por esse tema. Ele não faz isso só pelo dinheiro. Você vê que aquilo mexe com ele, mas ele não admite, porque ele é muito machão. O filme se passa nos anos 80, se não me engano, então tem esse ar de época também. Mas assim, até você entender que eles são ladrões de túmulos, vai uma hora nesse processo. Não acho que é spoiler falar disso, porque tem várias outras coisas que vão acontecendo, mas você não percebe enquanto elas estão acontecendo. Você meio que percebe depois que elas aconteceram e elas têm alguma consequência. Você fica, então tá bom. Então assim, se você não gosta de filmes que não tem muita história, ou que não parece ter muita história, que é só vibes, não é necessariamente um filme pra você, né? Talvez você não vá gostar tanto desse. Eu gostei, porque eu gosto de vibes, porque a fotografia é muito bonita, eu adoro essa estética de cidadezinha italiana, também, novamente, converso também um pouco com o Lobicão de cidades muito pequenas, talvez menos com o fator isolamento e mais de pequenas comunidades em casinhas bonitinhas se unindo ou se desunindo em alguns momentos também. E esse cara, ele tá traumatizado com alguma coisa. E aí a gente vai descobrindo o que é isso, o jeito que ele lida. Não é um dos pontos principais, mas meio que é. E aí as coisas vão se desenrolando até o final do filme, que eu acho a cena final muito bonita. E, no geral, foi um filme que eu gostei bastante, mas também é uma experiência, assim, de você ir, ficar imerso e de você achar que você tá lá no meio e curtir a viagem. É um filme de curtir a viagem que ele se propõe. E tem brasileira no elenco. Eu não comentei no Lobicão, tem uma personagem brasileira, porque eu tava ouvindo o pessoal falando português de Portugal, e aí do nada eu escutei um sotaque. Aí eu falei, nossa, essa pessoa tá falando que nem uma brasileira. E aí logo em seguida ela fala, ai, mas quando eu era criança lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, ah, tá, é brasileira. E aqui nesse filme também temos uma personagem brasileira que é Carol Duarte. Vocês conhecem Carol Duarte? Ela fez A Vida Invisível, que é um filme que eu gosto bastante. E ela fez várias outras coisas também. Mas ela tá aqui. E aí no começo eu fico na dúvida se ela é uma italiana diegética ou não. Mas aí tem uma hora que ela começa a falar português. E aí eventualmente ela fala que ela veio do Brasil. E aí eu fiquei... ah, interessante, mas ela tá lá falando italiano perfeito, junto com o Josh O'Connor, que também tá falando italiano na maior parte do filme. Então, muitas vibes, gente, muitas vibes esse filme. Como falei, a Quimera tá disponível na MUBI. Na descrição desse episódio eu vou deixar um link com 30 dias de graça
pra você conhecer o streaming e apreciar o catálogo nesse meio tempo. Próximo filme é Sibyl, da Justine Triet, mesma diretora de Anatomia de uma Queda, que é um grande favorito meu. Sibyl é um filme de 2019 e esse filme é uma loucurinha. É uma comédia francesa. É a história da Sibyl, que ela é uma psicóloga e ela tem o que parece ser a vida perfeita, casada, tem filho, tem a carreira lá, o escritório dela, só que ela quer focar na carreira dela de escritora. Então ela começa a repassar os pacientes dela para colegas e ela fica com alguns, mas ela tá nesse processo de passar os pacientes, porque ela quer focar na carreira dela de escritora. É muito engraçado, a primeira cena, ela tá com um amigo dela, que parece que é do mercado editorial, e eles estão conversando, e ele tá praticamente desencorajando ela de seguir essa carreira. Ele tá fazendo praticamente um mansplaining, assim, pra ela, sobre como é muito difícil, não sei se ela ia conseguir e tal. Enquanto isso, eles estão naqueles restaurantes de sushi que passa nas esteirinhas, sabe? Então, é até engraçado, porque é uma cena muito caótica dentro desse pequeno universo, porque tá acontecendo muita coisa, as pessoas estão andando no restaurante, os sushizinhos estão indo e vindo, e eles estão tendo essa conversa super séria, mas ele tá meio que fazendo um pouco o caso dela, só ele fala, ele não deixa ela falar, então você já meio que pega a vibe do filme, e a partir dessa primeira cena, que é ao mesmo tempo caótica e dá muita raiva, assim, eu vi aquele homem por 2 minutos, eu já fiquei com raiva dele do jeito que ele falava com ela, sabe? Então o tom do filme já começa assim. Então daí pra frente, não é só ladeira abaixo, mas meio que já prepara pro tom que o filme vai ter. Só que aí nessa de ficar passando os créditos, aparece uma mulher. Eu não falei, mas a Sibyl, quem faz ela é a Virginie Efira. Se você já assistiu pelo menos uns 5 filmes franceses contemporâneos, com certeza você já deu de cara com essa loirinha, porque ou mulher que trabalha... Ela é a Maeve Jenkins da França, ela está em todos os lugares. E aí um dia ela recebe uma ligação de uma mulher chorando, que ela foi recomendada, que ela estava muito precisando, né, de ajuda profissional, que ela estava passando por uns maus bocados, né, e essa mulher é a Adèle Chapolo. Eu não sei falar o nome dela, o nome é muito difícil. Mas é a moça do Azul é a Cor Mais Quente. Ela fez muitas outras coisas, mas esse foi o filme que deixou ela famosa, por assim dizer. Também é uma atriz francesa bem conhecida. E aí a Sibyl fica meio intrigada, assim, com a história dessa mulher, que é a Margot. O nome dela no filme é Margot. Então a Sibyl fica interessada pela história da Margot, então, assim... Ela resolve pegar essa paciente, resolve acompanhar ela. Só que aí a Margot desenvolve uma relação muito de codependência com a Sibyl. E a Sibyl dá corda, porque ela meio que tá usando como inspiração pro livro dela. Só que ao mesmo tempo, o estilo de vida da Margot, que a Margot é uma atriz que tá começando, então ela tem uma grande chance na carreira dela que ela não quer desperdiçar, mas ela tá muito nervosa, e ela também tá de trelelê com um ator lá que meio que ajudou ela a conseguir esse papel, então ela tá preocupada com um monte de coisa, porque esse ator, na verdade, ele é namorado da diretora do filme que ela tá participando, e a diretora não é ninguém mais, ninguém menos que Sandra Hüller, que aparece de surpresa no meio do filme, e nossa, toda a cena que a Sandra Hüller tá é maravilhosa. Mas todo esse caos da vida da Margot acende alguns gatilhos na Sibyl, não exatamente gatilho, mas ela começa a ter uns flashbacks da vida dela, de um passado de excessos que ela teve, uma coisa que ela achava que tinha superado que não tinha. Então tem um momento da narrativa que é um pouco confusa, esses flashbacks. Eu fiquei um pouco confusa com o que era a linha do tempo do presente, o que era flashback, mas aí você vai vendo que a Sibyl, ela é meio doidinha, ela tem algumas questões ali, né? Gente doida pode ser psicóloga, então, né? E aí o filme é isso, as coisas elas vão escalando até eventualmente atingir o seu ápice. Só que aí é muito curioso, porque tem uma hora que você acha que vai ser a catarse do filme e ele vai se encaminhar pro final. E aí ele continua e aí ele meio que muda. E aí você fica... então eu achava que era um filme sobre X, então é um filme sobre Y. E aí você meio que tem um negócio ali que meio que muda um pouco sua percepção do filme. E eu achei isso muito interessante. Então foi um filme que eu gostei bastante. Eu consigo ver muitas coisas do primeiro filme da Justine Triet, que é A Batalha de Solferino, que foi o filme de estreia dela, que eu não gosto, eu acho ele muito bagunçado. E aí eu vejo que ela traz de volta esse caos. Ela tem um filme que aconteceu entre os dois, que é Na Cama com Vitória, que eu não vi ainda, mas eu vou ver porque eu comprei o DVD. Sibyl também comprei DVD recentemente, a Videopérola, que era uma das grandes lojas de DVDs, muito antigas, muito conceituadas. Ela fechou as portas.
infelizmente, porque, né, o mercado de mídia física no Brasil, ele tá se tornando extinto. E aí tinha promoção de vários DVDs. Eu comprei vários, Síbio foi um deles. E eu comprei Na Cama com Vitória também. Que os filmes da Justin Trier são A Batalha de Solferino, Na Cama com Vitória, que também tem a Virginia Efira, aí Síbio e depois Anatomia de uma Queda. Então, assim, algumas coisas que eu já tinha visto em Batalha de Solferino, elas meio que voltam aqui, só que mais polidas, principalmente a parte do caos, porque esse filme tem muito caos. Bagunça, gente gritando, gente chorando, gente se jogando de barco. Tem esse caos muito acalorado, que não gostei do jeito que foi feito na Batalha de Solferino, mas aqui tá mais refinado, então você percebe a evolução dela enquanto cineasta, ao mesmo tempo que você vê algumas coisas que depois elas aparecem em Anatomia de uma Queda de um jeito mais refinado. Coisas que aqui ainda estão um pouquinho cruas, mas que Anatomia de uma Queda vai voltar, assim, super refinado. Então também é muito interessante observar a evolução dela enquanto diretora. Eu gosto muito disso, até porque Anatomia de uma Queda se tornou um grande filme favorito meu. Eu adoro aquele filme, eu acho ele muito bem construído. E pra você chegar naquele nível, você precisa passar por algumas etapas. E é legal quando a gente consegue acompanhar, que é o caso de Síbio. Mas independente de você ser uma fã da diretora ou não, Síbio é um filme bom. É um filme engraçado, é um filme divertido, é um filme que te faz pensar um pouquinho em algumas coisas. E, no geral, eu gostei bastante. Eu assisti em mídia física, eu tenho o DVD desse filme, mas ele tá disponível na MUBI e, se não me engano, no Telecine também. Vamos nos encaminhando pra reta final desse episódio. Vamos pro último filme, né, que eu vou falar aqui hoje, que é o meu favorito, que é Tudo que Imaginamos como Luz. É um filme indiano, da Payal Kapadia. Esse filme, na verdade, é uma coprodução entre vários países: Índia, França, Luxemburgo, Holanda e Itália. Era um filme que qualquer um desses países poderia mandar pro Oscar como filme internacional. Nenhum desses países mandou. O principal, que é a Índia, né, que é o país da diretora, que é o país que se passa a história, não escolheu o filme por razões políticas. E aí o filme ele começou a ter uma narrativa de injustiçado dessa temporada de premiações. Ele conseguiu uma ou outra indicação aqui, principalmente no Globo de Ouro e algumas outras coisas, mas acabou não tendo força pra chegar no Oscar, o que é uma pena, porque é um filme muito bom. Eu acho que, tirando Ainda Estou Aqui e Flow, ele é melhor que todos os outros filmes indicados a filme estrangeiro, e muitos dos indicados a melhor filme. Mas eu também entendo algumas críticas, porque eu vi algumas pessoas da Índia criticando o filme por ele não ser, entre muitas aspas, indiano o suficiente, porque ele não tem a estética, o estilo dos filmes indianos, que eles são muito diferentes. Não sei se vocês já viram, na Netflix tem várias produções. Os filmes indianos que eu vi, eles têm uma estrutura narrativa muito diferente do que a gente está acostumado, né, de cinema, entre muitas aspas, ocidental. Tanto que são filmes muito mais longos e que eles têm algumas coisas estéticas, estilísticas, mas também narrativa. A narrativa é diferente. Enquanto que aqui, Tudo que Imaginamos como Luz, ele parece muito mais um filme europeu. Ele tem uma estrutura um pouco mais europeia, assim. Então isso também foi usado como argumento, né, pro pessoal que escolhe o filme estrangeiro na Índia de não colocar esse filme. Mas meio que se sabe que o pessoal lá não curte muito a diretora. Então acabou ficando por isso, né? Esse filme é um slice of life, é um filme de pedaço de vida, também é um filme onde não parece que acontece muita coisa, são muitas coisas cotidianas. E é a história de 3 mulheres que moram em Mumbai, que elas têm os caminhos cruzados porque as 3 trabalham no mesmo lugar. Me lembrou muito Caramelo. Não sei se vocês já assistiram Caramelo, da Nadine Lebac. Eu comentei dele ano passado, que eu vi ele em janeiro do ano passado, gostei muito. E eu senti muitas semelhanças no estilo que é histórias de mulheres que são muito diferentes, mas que têm como um local de trabalho, e também tem a relação delas com a cidade. A cidade meio que é uma personagem. O filme também presta um tributo à cidade que elas estão. E também é um filme muito vibes, assim, porque não tem uma história em si. Cada uma delas tá querendo resolver uma coisa e elas vão navegar através disso ao longo da duração do filme. Então, e essas são as semelhanças entre os 2 filmes, essa parte da vibe mesmo. Mas aqui a gente tem 3 mulheres, elas trabalham no hospital em Mumbai. Uma é a enfermeira, não é enfermeira-chefe, mas ela parece ser meio que uma professora, assim, das enfermeiras mais novas. Parece ter uns 30 anos, assim, uma idade perto da minha. Ela casou com um cara, que foi um casamento arranjado, e pouco tempo depois esse cara foi pra Alemanha trabalhar, e por um tempo ele deu notícias, até que ele parou de dar notícias. E ela tá há alguns anos
sem receber notícias desse cara, e ela tá meio que sem saber, tipo, será que ele tá bem? Será que ele tá vivo? Será que ele arranjou outra família? O que está acontecendo? Ela parece que tá meio que tocando a vida dela, tem um médico lá que dá uma atençãozinha pra ela, que parece que ela tá meio que na dúvida se ela aceita esses avanços ou não, até que um dia ela recebe uma encomenda na casa dela, que não tem um remetente muito claro, mas que parece que veio do marido dela. Mas não tem uma carta, não tem nada, então ela fica meio intrigada com essa questão. Com ela mora uma menina mais nova, que tá treinando pra ser enfermeira. Então é uma menina de uns 20 e pouquinhos anos, que ela veio do interior, tá morando na capital, elas dividem um apartamento. E no hospital ela é meio que professora dessa menina, então tem essa relação meio de cuidado, ao mesmo tempo que às vezes elas parecem irmãs, às vezes parecem mãe e filha. E essa menina tá descobrindo o amor. Ela tá apaixonada por um cara, e aí tem toda a questão que ela é hindu e esse cara é muçulmano, então tem isso. Ao mesmo tempo que eles estão desesperados para ter local, e eles não têm local. Eles querem explorar um pouquinho mais, assim, os limites, por assim dizer, só que eles não têm onde. Então esse é o grande draminha deles, apesar que também tem a coisa, né, deles serem de lugares diferentes e tal, mas eles estão desesperados pra, né, chegar às vias de fato, consumar o relacionamento deles, e eles não conseguem encontrar esse lugar. E também tem a história de uma mulher mais velha, que ela é cozinheira lá no hospital. Ela ficou viúva faz pouco tempo, e aí tem alguém que quer desapropriar a casa que ela mora. E ela tá, não, eu moro nessa casa porque essa casa é minha, a gente comprou essa casa, meu marido comprou, só que ele morreu e eu não sei onde tá os papéis da escritura da casa, e eu, enquanto não achar, eu posso ser despejada. E ela tá nesse grande caos da vida dela, que o marido morreu e não deixou instrução de como que tá as coisas, ele que cuidava de papelada, de burocracia, e agora ela tá um pouco perdida de como se virar com essas coisas sem ele lá. Então são essas 3 histórias, assim, que elas se cruzam, dessas mulheres que elas se conhecem, que elas trabalham ali juntas. Então tem a rotina delas no hospital, tem a rotina delas fora do hospital. O tempo que elas estão fora do hospital geralmente é de noite, né, que elas trabalham o dia inteiro, então tem muita cena noturna da cidade. O jeito que a cidade é filmada é muito bonito. É um filme de união feminina, onde que as mulheres vão se unir pra se ajudar e resolver as coisas uma das outras. E é bonito sem ser sentimental demais. E eu gostei bastante desse filme. Eu fiquei bem tocada, gostei de como é feito, gostei de como é conduzido. É um filme lento. É um filme onde a história não é assim tão óbvia, é sobre essa jornada, e que nem eu falei, os conflitos são muito pequenininhos, né? São coisas muito mundanas, assim, que vão acontecendo, e é através disso que a gente vai vendo a relação entre elas, entendendo quais são as coisas que estão passando na cabeça delas e tal, o que aflige elas. E é muito bonito, eu gostei muito desse filme, eu acho que ele entra para favoritos do ano, e se você gostou de Caramelo, eu acho que você vai gostar desse filme. E fica aí essa recomendação. Chegou faz pouco tempo no Telecine, e é uma ótima pedida se você tá sem saber o que assistir, quer assistir uma coisa diferente. Esse é um filme muito bom, não é um filme difícil, e recomendo bastante Tudo o que Imaginamos como Luz. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Esses foram os filmes que eu assisti. Que nem eu falei, melhor qualidade do que quantidade. Apesar de ter tido alguns filmes que eu não gostei tanto, ainda assim foram filmes muito interessantes, filmes muito diferentes entre si, filmes de países diferentes, né? Porque, né, vi um filme da Índia, vi um filme francês, um italiano, o Lobicão é português, o Rafiki é queniano, aí o Homem que Vende a Sua Pele é da Tunísia, e o último é do Brasil. Então, né, vários países, várias diretoras colocando olhares diferentes sobre situações muito diferentes. Todos esses filmes são muito diferentes entre si, com temáticas diferentes, com abordagens diferentes. Então, no final, eu gostei desse saldo. Por mais que eu não tenha visto tantos filmes quanto eu gostaria, eu achei que eu fiz boas escolhas, e escolhas muito interessantes. Não sei o que vou trazer aqui pra vocês semana que vem, mas fica o aviso de que um episódio sobre livros está cada vez mais próximo, porque eu estou lendo bastante. Então, não duvido que até o final de abril tenha uma nova atualização de leituras. Mas por hoje é só. Já tem um episódio longo aqui que eu vou ter que editar para publicar para vocês ainda hoje. Então, um bom sábado, um bom fim de semana a todos. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.